Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Já tem gente entrando. Bem-vindos, bem-vindas. Que alegria, gente. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, de trazer esse conteúdo. E ó, coraçãozinho, tá batendo forte. Hoje vai ser um conteúdo que para mim é muito importante. Boa noite, tá aqui a Luana, a Claudinha já está aqui comigo. Tadi, vem todo mundo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho. Apesar de ser um conteúdo imensamente gigantesco, a gente vai tentar trazer um pouquinho aqui, tá bom? Claudinha já entrou. Espero vocês aqui. Olha só, a Caminho já entrou aqui. Estou adicionando ela para falar comigo. Que delícia. Vamos entrando, gente. Ai, a Claudinha já chegou aqui. Maravilhosa! Boa Olá! noite! Deixa eu ajeitar aqui. Que delícia! Olha o coração! Estou emocionada de ter você aqui. Que coisa boa! Para Que mim é encontro uma bom! alegria. Que encontro bom, né? Que encontro bom! Também acho que esse encontro é maravilhoso. Que delícia! Eu vou apresentar para quem não Gratidão, conhece Mica. a Claudinha, gente. Claudinha Lança, consteladora por amor e profissão, mentora, terapeuta sistêmica, professora, fundadora do Instituto O Caminho da Conexão. Uma honra ter a mãe do Ian aqui comigo. Que delícia! Que coisa boa! Ah, que alegria, né? É uma alegria contribuir. A constelação, eu sempre digo, é a minha menina dos olhos, né? É algo que eu me dedico com muito amor e por isso que continua, né? Aquilo que é verdadeiro permanece. Então, tá aqui para poder falar desse assunto que para mim é tão transformador, não tem nem como agradecer, Mica, pela confiança, pelo respeito, né? E por poder abrir aqui esse espaço e falar um pouquinho daquilo que contribui. Porque a constelação, ela é algo que veio contribuir. Ela veio enriquecer. Então, se for para isso, eu tô junto. E eu tenho uma dívida de gratidão pela constelação. Mudou muito a minha vida, me mudou muito como pessoa, mudou minhas questões familiares, que a gente tem sempre os emaranhados, mas eu acho que já foi muito mais sério, muito mais importante. Então, para mim, é uma coisa que eu acho que eu tenho um dever de compartilhar, uma coisa que mudou tanto a minha vida, de distribuir, né? Eu falo que é a gratidão de distribuir todo o conhecimento que me veio e a mudança de vida que veio para a constelação para mim, e pelo amor que veio com você junto, né? Que eu falo que eu já amava a constelação, mas depois da constelação com a Claudinha é outra coisa. Cada um tem o seu jeitinho de conduzir, né? E eu compreendo que quando você faz isso de forma mais amorosa e mais respeitosa, isso se torna algo maior, né? Eu acredito muito nessa força do sentir. Então, se eu me entrego a isso, o outro também pode se entregar. Então, eu acredito nisso. Né? E as pessoas que chegam para mim também acreditam nisso, e aí a gente vai se conectando e vai ampliando, né, esse círculo de pessoas que estão dispostas, porque a constelação é um caminho para quem está disposto. Quem quer arregaçar as mangas e tomar posse do seu lugar, né? Do seu lugar de grandeza, de luz, de evolução, a constelação dá a mão e te leva para aquilo que você busca. Não, é verdade. E é isso, né? A gente tinha diversas coisas para falar sobre a constelação, mas eu acho que a coisa que mais impactou é o pai e a mãe, é o famoso mandamento honrar pai e mãe, né? Que é tão profundo e tem um significado tão intenso e a gente nem imagina o tanto, principalmente eu não tinha nem a noção da dimensão que isso era na vida da pessoa, o quanto que isso acarreta, o quanto isso influencia.
e o peso que tem tudo isso, né? Positivo e É, negativo nas nossas vidas. E foi o que me tocou no coração para trazer você, exatamente. justamente para trazer, né, o significado de pai e mãe, Uhum. o que traz, né, o pai e a mãe nas nossas vidas. E eu vou deixar aqui agora você trazer, porque é para isso, né, para trazer esse conhecimento que você tem com tanta profundidade aí. Quero falar disso. É, que bacana. Eu vou falando e vocês vão sinalizando, né? Vai trazendo aquilo que faz sentido ou não. E eu trouxe, até anotei aqui uma frase que eu ouvi quando eu estava fazendo a minha pós. E eu acho que começar com ela faz muito sentido, que ela diz assim, ó: ninguém encontra na rua o que perde dentro de casa. Eu acho que essa frase, ela resume de uma forma muito simples o que a gente precisa fazer. Então, eu gosto muito de analogias. Então, se a gente imaginar que se a minha vida, eu tô com problema de dinheiro, eu tô com problema no trabalho, eu tô com problema no meu relacionamento amoroso, qualquer que seja o problema, normalmente a gente busca onde? Fora. Né? Então, eu mudo de emprego, eu mudo de marido, eu mudo de amizade, eu mudo de cidade e eu continuo me sentindo insatisfeita. Por quê? Porque a gente precisa começar do começo. E o começar do começo é entender como a gente se sente em relação aos nossos pais. Por quê? Porque eles nos deram a vida. Através deles, nós recebemos a vida. Isso é o maior de tudo que existe, gente, porque sem eles nos darem a vida, a gente não estaria aqui, né? Eu escolhi estar aqui com a Mica escolheu estar aqui comigo, vocês escolheram estar aqui com a gente, e isso tem uma base, que é: estamos vivos e a vida chegou através dos nossos pais, por meio dos nossos pais. E aí a gente está aqui adulto, cheio de desafios e não sabe, porque ninguém nos ensinou, a gente não aprendeu sobre isso, a gente não aprendeu, como você disse no stories que eu vi seu, poxa, isso é matéria de escola. Lá no jardim de infância, lá quando a criança começa, se ela aprende sobre isso, ela cresce um ser humano diferente, né? Então, os nossos pais, se a gente imaginar eles como pilares na nossa vida, eu gosto sempre de trazer a imagem. Imagine que o seu pilar, você está em pé e o seu pai e sua mãe são suas pernas. O pai é uma perna, a mãe é outra perna. A gente consegue caminhar com os dois. Olha que beleza! Eu ando, eu pulo, eu corro. Agora, poxa, eu machuquei uma das pernas. Eu consigo andar com uma perna só. Eu consigo até dar uns pulinhos. Mas com o tempo isso é desgastante. Isso é cansativo. Ou seja, eu consigo andar negando um dos meus pais? Consigo. Eu consigo andar negando os dois, o pai e a mãe? Não. Eu só caminho se eu tiver com os dois. E estar com os dois não é estar na casa deles, não é estar almoçando com eles, não é estar pagando as contas dele ou resolvendo os problemas dele. Estar com os pais é estar com eles no nosso coração, um lugar de respeito. Então, pai e mãe, eles nos entregam a vida. A gente sabe, né? Isso não é novidade para ninguém. Eles nos entregam as nossas características físicas, só que junto com tudo isso vem uma mochila. E uma mochila recheada de coisas que não é a constelação que diz, gente. Isso já é científico, isso é a ciência que traz. E nessa mochila que eles nos entregam, então a gente nasceu, recebeu a beleza aqui desse corpo, com o cabelo desse jeito, os olhos desse jeito. Só que vem uma mochila e nessa mochila tem uma história. Nessa mochila tem o que sua mãe e o seu pai fizeram de bom, o que fizeram de ruim, os traumas deles, as conquistas, as tristezas, as alegrias, e a gente está com essa mochila. E aí a gente fica vivendo, carregando essa mochila. E aí eu entendo que eu preciso carregar, eu sinto que eu preciso carregar, isso é pesado para mim, só que muitas vezes eu fico indignada. Poxa, por que isso está acontecendo comigo? Ah, é culpa de alguém. E aí, se eu acho que é culpa do que meu pai não fez ou culpa do que minha mãe não me deu, eu continuo em sofrimento. Então, os nossos pais nos entregam uma grandeza. E o ponto de partida para que a nossa vida flua é que a gente tenha, no mínimo, gratidão. Isso é uma realidade, ó. A vida foi recebida. E ninguém está
perguntando se sua mãe, ela te deu amor, carinho, atenção, se seu pai estava presente, se ele assumiu ninguém. Não é aí, não é sobre isso. É sobre um ponto básico. Nós nascemos de um homem e de uma mulher imperfeitos. Porque não existe homem e mulher perfeito ainda aqui nos 8 bilhões de pessoas desse planeta. Não existe ainda um que seja a perfeição, que seja um exemplo para se seguir. Nós já tivemos mestres aqui nesse planeta, mas aqui hoje a gente não se relaciona com pessoas perfeitas. Os nossos pais também não eram perfeitos. E com isso, a gente carrega isso nas nossas células. A gente carrega as dores, a gente carrega os traumas, a gente carrega as crenças. Essas informações, elas são latentes dentro de nós. E isso faz com que a gente hoje faça escolhas, muitas vezes sem entender por que a gente faz daquele jeito, por que a gente faz daquela maneira. E a gente faz por quê? Porque essa informação está em nós. Até que a gente escolha entender, a gente escolha se liberar, a gente escolha fazer diferente, né? Então, imagine que as informações que a gente recebeu dos nossos pais, elas estão em nós, mas a gente não precisa repetir. Então, por exemplo, a gente acreditou até pouco tempo que porque a mãe teve câncer, a filha vai ter câncer. A avó teve câncer, a mãe teve câncer, a filha vai ter câncer. A gente acreditou. Isso é uma generalização, né? É só uma forma da gente refletir. A gente acreditou por muito tempo que, como a minha mãe teve, minha avó teve, minha bisavó teve, eu só estou esperando o câncer chegar. Eu estou aqui na minha vida esperando adoecer. E a gente faz isso porque a gente acreditou nisso, a gente acredita nisso e a gente se comporta de maneira com que isso chegue até nós. Como ser humanos dispostos e disponíveis à evolução, a gente pode olhar para isso e falar: eu não preciso ter câncer. Eu posso fazer diferente. Só que o fazer diferente exige de nós uma despedida daquilo que todas as mulheres fizeram. E essa despedida muitas vezes é dolorosa. A gente se despedir daquilo que nós entendemos que é o nosso compromisso. Então a gente tem as informações que os nossos pais nos entregaram, mas a gente não precisa usar essas informações. Sabe? Imagine que eles nos deram um controle remoto que tem lá os botões. Usar, não usar. Eu posso apertar o botão de usar. Usar o padrão de escassez. Puxa, quando que eu repito? Por que eu repito? Alguém sabe, gente? Por que a gente repete? Primeiro, porque a gente desconhece a origem. A gente não pensa sobre isso. Eu repito. Eu não sei por quê. Eu percebi que eu estou fazendo igual, mas eu não sei por quê. E muitos de nós acabam carregando um padrão negativo do pai ou da mãe porque a gente julga. Sim. A gente julga. É normal. A gente nega. É normal. Mas não deveria ser. Porque se a gente não consegue ser grato pelo fato de estarmos vivos, a gente vai ser grato pelo quê? Mas é muito comum, né, Claudinha, a gente ficar nesse quesito de ele não foi um bom pai, ela não foi uma boa mãe, ela não era amorosa, ele não era carinhoso, ele não foi presente, ele foi embora, ele me deixou, né? Ele traiu minha mãe. É comum. Né? Uhum. E aí eu me coloco na posição de que eu sou melhor, porque eu estou julgando. Isso. E sabia que 90% dos nossos sofrimentos são por conta das interpretações que a gente faz? Sim. Eu entendi que eu não recebi. Eu entendi que o meu pai não me deu. Eu entendi que minha mãe não me deu. Mas se a gente for do ponto de vista deles, se a gente for para o lugar deles, a gente vai perceber que sim, eles deram. Mas eles deram do jeito que eles tinham condição de dar, da maneira que eles podiam dar. Ninguém dá para o outro algo que não tem. Né? Eu usava um exemplo sempre para os alunos. Poxa, se você me pedir R$100 agora, eu vou falar para você, sinto muito, eu não tenho aqui no bolso. Não tem uma nota de R$100 no meu bolso. E aí você vai falar assim, fala sério. Não tenho? Eu vou falar, não tenho. Eu não tenho.
E eu tô falando para você que eu não tenho. Como você vai sentir isso é uma questão que está dentro de você. Se você vai entender que eu tô mentindo, se você vai entender que eu não quero te dar, se você vai olhar com dó e falar, nossa, ela não tem R$ 100 no bolso. Então, nós interpretamos as coisas. E nessa interpretação, nós entramos num lugar que não nos permite evoluir, que é o lugar de vítima. Enquanto eu estou olhando para a minha vida da perspectiva de quem é o coitado, de quem não recebeu, ou de quem foi injustiçado porque o pai negou, o pai não quis assumir, ou a mãe não foi amorosa, eu estou num lugar em que eu não vou evoluir. Porque nesse lugar eu estou esperando que o mundo mude. Eu tô aqui na E a coitadice, transformação só... Esse lugar não dá para nada. Esse lugar eu sinto muito, não posso te ajudar. Nenhum terapeuta em nenhuma área consegue fazer algo por alguém que está nesse lugar. Porque a transformação exige de nós uma escolha. E a escolha de que, puxa, não tá bom, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Agora, não tá bom e a culpa é de alguém, nesse lugar a gente não consegue mudança. Né? Por isso que eu falo, a constelação ela é um dos caminhos, são vários os caminhos que a gente pode escolher. A constelação é um. E nesse caminho chamado constelação, o primeiro lugar que você tem que estar é de adulto consciente. Consciente de que tem coisas que talvez você não saiba e que ao saber você vai precisar fazer diferente, vai precisar mudar o olhar, o comportamento e assim por diante. Né? Então, se o julgamento me prende a essa repetição, se o julgamento me mantém nesse lugar de sofrimento, qual é o outro botão? Se o julgamento é um botão, qual é o botão que desliga, então? Né? Qual é o botão que me faz seguir adiante sem precisar repetir as dores da minha mãe, ou as dores do meu pai, ou a falta de dinheiro do meu pai, ou a falta de sucesso da minha mãe? É a gratidão. E isso não é, como eu sempre digo, não é hashtag gratidão, tudo paz e amor, tá tudo bom. Não. É entrar nesse lugar de, caracas, ninguém me deu o que eles me deram. É mais pura verdade. Porque olha só, aquilo que a gente cobra das pessoas, quem tá aqui com a gente, pensa se você cobra algo de alguém. Às vezes a gente cobra atenção, a gente cobra carinho, ou a gente cobra segurança, a gente quer se sentir seguro e a gente cobra do outro essa segurança. A gente tem o desejo muitas vezes de ser visto. Tudo aquilo que a gente está cobrando das pessoas, que a gente insiste em cobrar das pessoas, é algo que a gente não se sentiu recebendo dos nossos pais. E aí eu volto naquela frase inicial. Aí eu continuo buscando fora. Troco de marido, troco de emprego, reclamo do salário e eu continuo insatisfeita porque nós precisamos nos preencher desses pais. Mesmo que eles não tenham sido os pais ideais, aqueles pais que a gente imaginou que deveria ter. Porque cada um de nós tem os pais que precisamos ter. Eles presentes ou não, vivos ou não, é o que a gente precisou de alguma maneira. Só que é desafiante. Porque quando eu não gosto de ouvir isso, é porque quando eu ouço isso, eu entendo que o trabalho está em mim. E aí eu tenho que arregaçar minhas mangas. Eu tenho que arregaçar minhas mangas. Porque esse é o lugar de cura, de evolução, esse é o lugar de saúde, o lugar do sucesso, da prosperidade, da abundância. Não existe um ser humano bem-sucedido, saudável e feliz criticando e julgando pai e mãe, porque é o começo. Então a gente sabe que existem leis, a gente não vai falar delas aqui, mas existem leis que não são da constelação e eu gosto de enfatizar, porque tem gente por aí que fala, as leis da constelação não é. São leis do universo, é o funcionamento da vida dentro do planeta Terra, são leis naturais. E dentro dessas leis existe uma que é, eu tenho o direito de pertencer, você tem o direito de pertencer, todo ser humano tem o direito de pertencer. Quando eu nego esse direito para alguém, eu sofro a consequência. Então, quando eu discrimino a minha mãe porque ela não foi uma mulher forte o suficiente, eu discrimino a minha mãe em mim.
Eu estou enfiando a faca no meu peito, no meu próprio peito. Então, quando eu critico meu pai, eu critico o pai que existe em mim. Eu sou uma pessoa fraca, sou uma pessoa insegura, sou uma pessoa que não consegue dizer não. As pessoas me pedem e eu dou, eu faço, me anulo, porque eu não consigo falar não, eu não posso fazer, não, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer dessa maneira. Então, quando eu nego a minha mãe, eu sou uma pessoa bem-sucedida? Não. Quando eu nego a minha mãe, eu sou uma pessoa agradável? Não. Porque quem nega a mãe é uma pessoa que tem uma dor profunda. E uma pessoa que tem uma dor profunda, ela é ranzinza. Ela é crítica. Ela é crítica, ela é reclamona, ela critica tudo, nada tá bom. Não é porque ela é uma pessoa má. Ela só é uma pessoa com dor. Porque vazio de mãe, que é a nossa primeira relação, é o nosso primeiro lar. Meu filho fala isso. Meu filho tem 7 anos. Às vezes a gente está se chamegando assim, ele fala: ai, mãe, você é meu primeiro lar, você foi minha primeira casa. Eu acho tão bonitinho. Porque ele ouve a gente falando isso, né? A gente olhando para a nossa vida dessa perspectiva. Então, uma pessoa que nega a mãe, ela carrega essas dores, aí ela vai investir por exemplo, a gente está dentro do contexto do Instagram. Ela vai investir no Instagram, ela vai fazer trocentas coisas que tem que ser feitas para ela ter trocentos seguidores. Ela vai ter? Não. Por quê? Porque, como se diz, né? O sucesso tem a cara da mãe, mas a sustentação do sucesso tem a força do pai. Olha como eles são importantes. Eu não preciso só de mãe e eu não posso só ter pai. Eu sou um ser humano que tem os dois em mim. Então, se eu não consigo conviver, se eu não consigo olhar para eles com bons olhos, que eu olhe para mim e comece a fazer isso por mim. E aí, se eu não consigo sozinha, aí você vem constelar, aí você vem para uma vivência, né? Inclusive, a gente tem agora dia 22, eu e meu pai. Por quê? Porque sozinha eu não consigo, então eu busco recursos. Eu posso fazer um monte de coisa quando eu aprendo, quando eu tomo consciência, só que tem hora que sozinha a gente não consegue. Por quê? Porque a força daquilo que a nossa história conta, a nossa ancestralidade conta, aquilo que foi vivido por todos que vieram antes de nós, isso é muito grande, é muito forte. Ou seja, tem hora que eu não tenho um impulso de seguir. É como se eu ficasse paralisada, congelada. Aí você busca uma terapia sistêmica, você busca um atendimento, você busca um curso, você busca uma vivência, o que quer que seja. Para quê? Para ir começar do começo. Independente do assunto que hoje para você seja um desafio, o começo é o pai e a mãe. O pai para umas questões, a mãe para outras. E aí, quando você se preenche dos dois, você é uma pessoa contagiante, você é uma pessoa que inspira pessoas, você é uma pessoa que o trabalho para você flui, o dinheiro flui, as relações fluem, a saúde flui. Quem não quer isso, gente? Não Será que vale? Não é, Mica? Nossa, será que vale o investimento da gente tomar coragem, sabe? De cuidar disso em nós? Não é para ir bater na porta do pai e da mãe. É para vir aqui dentro e falar: uau, eu tô viva, pai, gratidão, mãe, gratidão. Afinal de contas, eles disseram sim, por mais que existam nãos. Sem o sim deles, a gente não estava aqui. É tão básico, mas a gente se esquece. Muitas vezes a gente se esquece disso. Para mim, né? Fez um que mais? Sentido da constelação quando falou sobre foi assim, era tudo que podia ser feito e era tudo que sabia fazer. Para mim, aquilo foi um divisor de águas, né? Porque como a gente quer sempre que eles tivessem feito mais por nós, ter dado mais, entregue mais, mas eles só tinham aquilo, você falou isso, né? Eles só podiam fazer aquilo. E foi o melhor que podia ser feito, né? Não dava para fazer de outro jeito, porque não tinha outra opção. Meus pais se casaram muito jovens, né? Eles tendo que construir vida, sem ninguém para ajudar, para apoiar, também com a sua bagagem do passado. Eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Para mim, isso foi libertador. Né? De achar que meu pai e isso embora, é realidade. Né?
E isso é sobre realidade, a gente tem que sair da ilusão e lidar com realidade. Realidade é fato. O fato é, minha mãe tinha esse desafio, meu pai tinha esse desafio e mesmo assim eu nasci. Isso é fato. Quando a gente lida com realidade, a gente lida com aquilo que a gente pode transformar. Quando a gente fica na ilusão do se fosse, se isso, se aquilo, a gente está num lugar do nada, num lugar que não dá em nada. A não ser mais frustração, mais dor, mais doença e assim por diante. Então, eu acho tão bonito uma frase do Bert Hellinger, que é o criador da constelação. Ele falou assim: não sou eu quem curo, eu trago realidades à luz. São essas realidades que curam. Então, se eu quero a transformação na minha vida, eu preciso começar a olhar para o que é real, para o que é verdade. Então, conhecer sobre a nossa história. Quem eram os nossos pais quando eles descobriram a nossa chegada? Estamos grávidos. Quem eram eles? Quais eram os medos? Qual era a idade? Que tempo que era aquele? O que acontecia na época? Aí a gente vai entender o contexto. E quando eu entendo o contexto, eu falo, uau! E eles deram conta mesmo dentro desse contexto. Caramba, eu consigo ver valor. Eu consigo ver a dignidade deles no sim que eles me deram. E aí eu me preencho disso. Gente, filho preenchido de pai e mãe é uma pessoa que você quer estar junto. É uma pessoa agradável. Por quê? Porque ela está satisfeita, ela se satisfaz com a chuva e com o sol. Não tá, caramba, hein? Tá chovendo, puxa vida. Cara, tá chovendo, você tem coragem de reclamar do tempo. Tá chovendo, é uma realidade da natureza. E a gente, todo nesse exemplo bobo, mas a gente reclama de coisas que não tem pé nem cabeça. E se eu tenho o hábito da reclamação, é desafiante se conectar com o pai e mãe. Porque eu tô tão acostumada a reclamar, eu tô tão acostumada a ver o que faltou, que eu esqueço de virar a minha cabeça e olhar, uau, eles não me deram isso, mas olha quanto eles me entregaram. Então é o ponto de partida, sabe? O ponto de partida para tudo que você busca é cuidar dessa relação. Às vezes vem alguém constelar uma questão de dinheiro, que é muito comum. A pessoa, ela acha que é uma questão só do trabalho, uma questão só do cargo ou da posição, e a gente tem que ir lá e olhar o pai e a mãe e falar, nossa, mas eu vim aqui falar disso e você está me trazendo isso? Porque é olhar para essa dinâmica oculta, aquilo que a gente não sabe, porque o que a gente sabe, a gente vai lá e faz. Agora, se a gente não sabe sobre aquilo, como que a gente vai mudar, né, a perspectiva, como que a gente vai fazer diferente de alguma maneira? Então, repetir padrões, carregar as dores, isso é uma realidade. Só que ela não é fixa, ela não é absoluta. Eu posso fazer uma escolha agora. Agora eu posso escolher não carregar. Mas eu não posso fazer a escolha assim, eu não quero saber disso, e arrancar. Eu só deixo de carregar e manifestar com respeito e gratidão. Quando eu tenho capacidade de olhar para aquilo e falar, nossa, eu agradeço. Uau, não preciso mais. Quem nunca falou assim, nossa, a esposa que fala assim, nossa, tá ficando igualzinho seu pai. A esposa que briga com o esposo, com o marido, e aí olha para o filho e fala, pior que você tá ficando igual seu pai. E fica. Por quê? Para que ela olhe para esse homem que ela está excluindo. Ela vai ver no filho aquele marido que ela exclui e vice-versa. Né? Então, nossa, eu faço igualzinho minha mãe, eu não suporto. Vai fazer e vai carregar. Por quê? Porque eu estou negando. E a exclusão, ela vai se manifestar. A exclusão, ela vai pedir. Ela vem como um recado assim, olha para isso. Isso aqui precisa ser visto. Né? Principalmente com relação aos nossos pais e, consequentemente, com tudo na nossa vida. Assim como eu me sinto em relação aos meus pais, eu me sinto perante a minha vida. Se o meu pai, por exemplo, não me assumiu, eu vou ter na minha vida adulta relacionamentos que não me assumem, chefes que não me reconheçam, o dinheiro que chega e não fica, e assim por diante. Então, eu preciso
dar um lugar para esse homem que falou não para mim? Porque foi o que ele conseguiu fazer. E quando eu me coloco nesse movimento, as outras peças do quebra-cabeça da minha vida, elas vão se realocando, as coisas começam a mudar, né? E eu sou uma pessoa muito mais flexível, porque eu entendo que depende de mim. E quando eu reconheço um movimento que eu conquistei, que eu fui a responsável por aquilo, eu vejo o resultado naquilo, aquilo me dá mais ânimo de continuar, né? Então, quando uma pessoa fala assim para mim, eu quero constelar meu pai, eu falo, não, você não vai constelar seu pai, né? Ou então a mãe que fala, preciso constelar minha filha, ela tem, quantos anos ela tem? Ela tem 6 anos. Eu falo, então, quem precisa constelar é você, porque os filhos são os pais na infância, eles comunicam o que os pais não estão enxergando. Então a mãe não está vendo, o pai não está vendo, aonde que vai comunicar? No filho. E aí quando esse pai e essa mãe se trabalham, são pessoas conscientes, o filho não precisa tomar remédio, né? Nossa, sobre déficit filho, disso, déficit daquilo. sobre filho é uma coisa também que para mim faz muito sentido. É eu quebrar o padrão, terminar em mim, para o meu filho não continuar levando essa bagagem. Então, quando eu olho para isso em mim, aquele ciclo, aquele padrão acabou. Meu filho não precisa levar isso adiante. Sensacional! É sensacional! Sabe numa empresa, quando você manda um arquivo errado, você fala assim, cancela e substitui o anterior? Nós somos uma informação atualizada. Um aplicativo novo. Sabe quando você atualiza um aplicativo que aí ele tem funcionalidades novas, mais ágil, mais isso, mais aquilo? Quando eu resolvo algo em mim, essa informação, ela Morre ali, não não tem vai adiante. por que continuar. Só que isso tem que ser resolvido verdadeiramente. E não é pegar uma tesoura e cortar, que é isso importante. Não é uma mágica. A liberação dos padrões, né? Assim como eu tenho uma crença negativa, eu instalo uma positiva, isso precisa ser feito com respeito. Então, não pega uma tesoura e acha que você cortou uma coisa que é da história da família. Isso é gradual. Então, assim, eu inicio um movimento. E no meu dia a dia, como eu me comporto, como eu falo daquilo, ou como eu penso sobre aquilo, como eu sinto sobre aquilo, é que vai concluir esse processo de liberação. Não é uma mágica, sabe? Porque senão a gente ia ter superpoderes, né? Miojo, 3 minutos. Aí não ia funcionar. Né? Então, isso que você trouxe é muito importante e é isso que me deixa cada vez mais motivada e por isso que muitas mulheres, principalmente que a mulher que engravida, que vive aquela realidade ali de estar com o bebê no ventre, muitas mulheres, elas são outras mulheres após a gestação, porque ela se vê na obrigação de ser uma pessoa melhor. Dá para ser mais a mesma, não é? Você não pode ser mais a mesma, você tem algo tão grandioso, você vê a vida sendo... Ai, gente, não dá nem para explicar de tão grande que é esse processo, né, de gerar um filho. Você vê aquilo acontecendo em você, você não pode supor a ideia de você ser a mesma pessoa. Tem mulher que fala assim, depois que meu filho nasceu, eu nunca mais fui a mesma. E você nunca mais vai ser. Perdeu. E nem queira ser. Porque você recebeu aí a oportunidade, né, um empurrão justamente para você rever sua rotina, rever o que você pensa, rever o que você sente, e a oportunidade de você ver seu pai e sua mãe ali. Porque aquilo que você não está sendo bem sucedida como mãe, tem ali o vínculo de como você se sentiu como filha. Mas tem uma outra frase. Tem uma outra frase que eu trouxe. Nunca é tarde demais para nos tornarmos uma criança feliz. Então, nós, como adultos, carregamos muitas questões que nós sentimos quando crianças, né? As nossas dores, os nossos traumas, os nossos vazios. E essa criança está aqui.
Só que como adulta, eu posso cuidar dessa criança hoje. Quando eu faço isso, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma profissional melhor, eu sou uma esposa melhor. Então, dá sempre tempo, né? É sempre possível. Só não dá para quem não tá afim. Quem não tá afim não vai dar mesmo. Evolução Mas dá para quem trabalho. tá, só que tem uma causa maior, gente. A gente não nasceu aqui para nada. A evolução é uma lei. É uma lei. E todos nós temos o dever de fazer algo com a nossa vida, algo de bom. Né? Enquanto a gente se mantém na reclamação, a gente se mantém na dor, e enfim, nesse tudo que a gente já falou por aqui. Então, o começo é o pai e a mãe. Só que não é o pai e a mãe que a gente imaginou ter, é o pai e a mãe que a gente tem. Do jeitinho que eles são, do jeitinho que eles foram. Esse é o início de tudo aquilo que a gente busca. E não é, como eu disse, não é ir até eles fisicamente falando. Você pode fazer isso é sensacional. Eu tenho infinitos relatos de alunos com feedbacks desse tipo, né? Nunca chamei meu pai de pai, nunca chamei meu pai pelo nome, nunca conheci meu pai. Depois que começa a vivenciar a constelação, faz os movimentos de ir até os pais e fala, gente, por que eu demorei tanto para fazer isso? Quem tem pai e mãe vivo, não espere mais, sabe? Não espere mais. Comece a trabalhar isso aqui dentro e naturalmente isso vai acontecer. Uma situação vai surgir para que você olhe nos olhos, para que você fale, talvez. Talvez a gente precise falar, pai, eu senti falta de você. Quantas constelações a gente faz isso? Pai, até hoje eu procuro você, eu não sabia disso, mas eu procuro você. Eu procuro você nos homens que me relacionam, eu não sabia. Eu procuro você no sucesso que não fica na minha vida, no chefe. Eu procuro você. E aí nunca tá bom, por quê? Porque ninguém vai me dar aquilo que só o meu pai pode me dar, que é o olhar de pai, daquele jeito, com aquela história. É o pai certo, como a nossa mãe é a mãe certa, né? E se alguém quiser me dar a mão para fazer isso junto, fica aqui o convite para o dia 22 agora de julho, né? A gente vai fazer, eu e a Verinha, a vivência eu e meu pai, onde juntas nós vamos dar as mãos para você se reconectar com essa energia tão importante, que é a energia da força, da segurança, do poder de decidir, do poder de falar, não, não quero, ou sim, eu quero, né? Tem que mandar para amiga, eu uso essa roupa ou essa. Cara, você Aconteceu isso decide, hoje aqui, você tá hein? bem. Ó, eu decido, eu me sinto bem com essa decisão, eu não preciso o tempo todo ficar pedindo opinião. Quem pede o tempo todo opinião tem falta de pai. Falta de pai não fisicamente, não porque cresceu, não. É aqui, ó, é conexão. É como eu sinto meu pai em mim, né? Hoje foi uma amiga minha que falou assim, eu vou Como eu ficar sinto. milionária, eu vou pagar o salário para você tomar decisões por mim. E ela tá aqui. Olha aí. Eu ouvi, eu Olha, não falei, eu vou precisa falar à noite sobre pagar isso. salário, não. Vou ficar quietinha, à noite ela vai ouvir. Vamos fazer assim, ó. Vai lá no dia 22, Isso. que você vai perceber que você vai investir isso aqui para tomar decisões de forma muito mais tranquila e segura, porque isso é importante, gente, né? A gente tomar decisão é sobre escolha. A gente tem o poder da escolha na nossa mão. Quando eu delego esse poder para alguém, eu estou fazendo o que nesse planeta? Olha onde vai parar a minha vida? Se eu coloco isso é tão grande e é interessante até rapidinho. Hoje a constelação, hoje não, né? Já faz um tempo que a constelação ela está na área jurídica. Então, as pessoas que têm questões com divórcio, guarda de filhos, né? Elas são convidadas a olhar para essa dor pela constelação familiar. Porque olha só, se eu delego para um juiz a decisão de como eu vou me relacionar com o meu filho, onde eu tô, gente? Isso é grave. Isso é grave. Então a gente tem, óbvio, a justiça para fazer isso, porque é uma necessidade da sociedade. Mas como um ser humano em evolução, quando eu ponho nas mãos de alguém o poder de decidir sobre a minha vida,
eu tô muito vazia de muitas coisas. E aí eu preciso me nutrir disso que me falta, porque senão eu vou ser a véia ranzinza, reclamona, doente, que vai precisar de alguém para cuidar, para se ligar que faltou coisas. É importante, né? Não sei se faz sentido para quem está aqui ouvindo a gente, enfim. Mas é o que eu vejo nesse trabalho diário que eu faço, Por né? mais O quanto duro isso que faz seja, sentido. é bom olhar e que bom que tem essa porta, né? Que bom que tem a constelação, que bom que tem outros caminhos, que bom que tem você que traz isso para a gente com muita clareza, com muita delicadeza, com muito amor. Que bom que você tem esse instituto que traz isso, né? Você está no caminho aqui da conexão aqui com a Verinha, que eu sei que é uma profissional incrível. Verinha cuidou de mim, cuidou do meu marido, cuidou do meu casamento. Então eu tenho um amor e gratidão eterno pela Verinha. Sei da profissional incrível que ela é, sei do trabalho incrível que vocês fazem. E, como eu falei, eu tenho uma dívida de gratidão com a constelação que não vou conseguir pagar, nem que eu fizesse 10 lives por dia trazendo conteúdos. Mas eu trago. Gente, às vezes é muito difícil ouvir essas coisas que estão aqui, de falar, mas eu não preciso de pai, eu não preciso de nada. Ele nem me queria, ele foi embora, ele me deixou. Não é fácil, não é fácil você olhar para isso. Parece que é tudo muito bonito, muito florido, principalmente para mim que já estou aqui há tanto tempo, mas eu sei a dor que me causou. Eu vou rapidinho, porque a gente falou sobre tanta coisa aqui, falou que era ser rápido, mas não dá para falar rápido sobre constelação, porque é sempre muito conteúdo. Desafio. Quem é muito próximo sabe que eu tenho um relacionamento muito próximo com meu pai hoje. Sempre tive, na verdade. Eu falo que é meu herói, meu amor, meu amigo. Mas a primeira vez que eu constelei, eu descobri o buraco e a raiva que eu tinha do meu pai. E eu chorava. E eu chorava porque eu falava, não, eu amo meu pai, porque eu não queria nem admitir que eu estava com raiva dele. Porque ele separou da minha mãe, e eu fiquei com a minha mãe. Eu tinha 13 para 14 anos, e eu falei que eu tive que assumir o lugar do meu pai. Eu não tive que assumir nada. Eu optei por assumir o lugar do meu pai e culpar o meu pai por ir embora. E eu fiquei naquela raiva. E eu ocupei aquele lugar e gostava daquela posição de ser o marido da minha mãe novo, né? O pai responsável. Você foi embora e eu tô aqui no seu lugar. Eu não preciso de você. Olha o absurdo. E quem me conhece sabe que eu tinha um relacionamento, tenho um relacionamento ótimo com meu pai. Mas quando falou para mim, você precisa perdoar o seu pai, não, porque ele foi embora e não tive nada, eu escolhi assumir. Eu já tinha consciência, 13, 14 anos, já tinha consciência, eu ocupei aquele lugar. E culpava o meu pai por ter tido responsabilidade, por ter cuidado do meu irmão, entre aspas, né? Porque eu ajudava minha mãe em casa, meu irmão era mais novo. Mas são responsabilidades que eu optei. E quando eu tomei consciência daquilo, eu continuei naquele lugar. Meu pai me abandonou, mas eu não preciso dele. Demorou para tomar partido disso e a consciência. E eu fiquei 2 meses sem conseguir falar com meu pai quando eu tomei consciência. A raiva que estava aqui toda internalizada veio à tona e eu não conseguia falar com ele porque eu ficava culpando ele de ter ido embora, de eu estar naquele lugar. E foi um processo que eu dei trabalho para muita gente para liberar isso dentro de mim. Dei trabalho, não foi rápido, não foi fácil e não foi indolor, foi muita lágrima. Porque o meu conflito de eu amo meu pai, com a culpa com meu pai, com o lugar que eu estava, não foi fácil. Não foi fácil. Mas foi libertador e mudou a minha vida. Então, é por isso que eu tenho tanta gratidão pela constelação e por tudo que já fez por mim. E não pense que você tem uma dívida. Já vou aproveitar, né? Porque se pensar que você tem uma dívida com a constelação, isso fica meio estranho para o seu fluir. Você só recebe isso que ela te deu. Eu recebo isso que a constelação me deu e acabou, e eu passo aquilo adiante. Aqui você está passando adiante, né? Poxa, abriu esse espaço, a gente está aqui falando, e aí, porque as palavras elas têm poder. E dependendo de como a gente usa, em vez de ser positiva, ela acaba sendo negativa. Sim. Então, só passa adiante. Eu só passo adiante, ela me deu algo tão precioso que eu tô aqui só para passar adiante. Só dividindo. Acabou, né? Que muda, compartilhando, enfim, e assim por diante. Só para não perder Eu falo que tudo se aproveita, né? Tudo se aproveita. Então, aquilo que pode contribuir. Mas olha que importante, né? Isso que você trouxe explica algo que é muito importante dentro da visão sistêmica. Que a gente aprende que só o amor não basta. A gente ama, mas junto
com esse amor tem um monte de outras coisas. E aí, só pelo fato de amar, a gente acha que tá tudo. Não, mas eu amo tanto, e aí a gente se culpa por sentir raiva de uma pessoa que a gente ama. Isso é muito comum com mães que são super protetoras. Uma mãe super protetora, o filho, ele sente raiva. Por quê? Porque ele precisa sair para o mundo. E o mundo é se conectar com o pai. Então, uma mãe que super protegeu o filho, ele fica preso. E quando ele fica preso, ele sente raiva. E internamente, ele fica numa loucura. Como eu posso sentir raiva de uma mulher que me ama tanto, que faz tanto por mim? Sabe o que acontece muitas vezes? Esse filho, ele vai para os vícios. Porque é tão pesado, é tão angustiante, é tanta ansiedade para sair daquele lugar e um vazio porque eu não alcancei meu pai, porque minha mãe me segurou, que eu tenho um filho que vai para o vício. Quando você constela isso, você vê que a mãe é a codependente, aquele filho, ele tá de vazio do pai com uma mãe que não sai do pé dele, que ainda o mantém dentro. É muito... Gente, são muitas as dinâmicas, mas tudo sobre a nossa vida, tudo que você deseja para a sua vida hoje tem como ponto de partida como você se sente com o seu pai, como você se sente com a sua mãe. Assim como você se sente com eles, você vai se sentir com o mundo. Talvez tenha muito trabalho aí para ser feito, mas vale cada passo que você der. Vale cada choro que você conseguir liberar, ou cada grito, né, de raiva que você conseguir botar para fora, porque quando você coloca isso para fora, você está no processo de liberação. Eu costumo dizer que a gente vai tirando a armadura, né? A gente está toda travada ali, pesada dentro da armadura. Você abriu aquela armadura e está se despindo. É até estranho eu me sentir leve, eu nem sei quem eu vou ser se eu for feliz, eu nunca fui, mas a gente pode aprender. A gente pode aprender a ser feliz, a gente pode aprender a ser bem-sucedida, a gente pode aprender a ser realizado. O que a gente não pode é reclamar, julgar e ficar ali parado esperando o mundo mudar, porque o mundo é assim mesmo. Não dá, né, gente? Não dá mais tempo. Não é? A era que nós estamos, ela nos convoca a essa transformação. É importante, né? É Gerson isso com a gente aqui tá mesmo, certíssimo, Gerson. O Gerson. Gerson tá aqui. É liberar as amarras, só que liberar não é tacar tesoura, Não é esse o é cuidado que cortar, eu é peço. só tirar o nó para fluir. Sabe por quê? Exato, porque todos nós estamos unidos, nós não podemos cortar esses vínculos. O que a gente só não precisa ter uma pedra no meio do nosso caminho. Com certeza. Então é desamarrar, desemaranhar e não cortar. Isso não existe, sabe? É algo que eu notei há um bom tempo, que tem algumas palavras e alguns movimentos que a gente tem que repensar sobre. Quando a gente olha para o macro, fala, não, eu sou um ser humano, eu estou conectada a tudo e todos. Quando eu corto, eu estou fazendo o quê? Me desligando, me Quando eu corto, desconectando, gente? deixando de fazer parte. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Eu posso ser tudo isso, só que atualizado. Sabe a versão? Eu sou o sucesso dos meus ancestrais. Eu sou a realização dos meus ancestrais. Eu sou aquilo que eles não conseguiram ser. Eu faço aquilo que eles não puderam fazer. Esse é o nosso lugar. E não eles lá e eu aqui. Não, nós somos a continuidade. Então, a gente é o aplicativo novo, atualizado, repaginado, sabe? Se eu sou um aplicativo que nega lá a minha origem, né? De quando, enfim, se eu sou eu nego, eu sou um computador e eu nego quando eu era uma máquina de datilografar lá, que a gente não pode separar, a gente tem que unir, né? Sim. Constelação é sobre reintegrar. E o cortar não é algo que eu entenda que é muito positivo. Não é. Tudo bem, gente? Desconecta. Ai, Claudinha, só posso agradecer por todo esse conteúdo. Chamo vocês, gente, seguem a Claudinha, segue lá o caminho da conexão, de conexão, participem, sejam constelados, façam o curso dela, se conectem com os pais, se conectem com a mãe, busquem. Mia, eu não posso agora pagar, tem tanto conteúdo rico,
busca alternativa e traz isso para você e vibra. Porque se você quer essa mudança, se você quer essa transformação, se você quer se conectar com os seus pais, quer fazer diferente para você, para os seus filhos, vai chegar para você. Você vai buscar e vai vir para você. A partir do momento que você se colocou nesse caminho, nessa busca de ir atrás dessa melhoria, de tirar esses emaranhados, de tirar esses nós, dessas amarras, mas para fluir a sua vida, trazendo a gratidão, vai acontecer. Vai chegar de um jeito ou de outro, vai chegar para você. É verdade, é verdade. Vou aproveitar aqui, Mica, para falar que se tem alguém aqui interessado na vivência Eu e Meu Pai, que é agora dia 22 de julho em São Paulo, é uma vivência presencial, é um sábado o dia inteiro, pode entrar em contato com a gente, a Verinha tá por aqui, se ela puder colocar o número dela, né, quem se interessar, peça informações, o investimento tá muito, muito acessível, é mais barato que uma constelação, para você ter ideia, uma experiência de um dia. Por quê? Porque a gente sabe que é preciso começar do começo, sabe? Comece do começo. Vamos trabalhar esse lugar de força, esse lugar de segurança, conexão com essa potência masculina que é o nosso pai. A gente só tem 3 vagas, são as últimas 3 vagas. E se alguém que estiver aqui desejar ir nessa vivência e fizer a inscrição hoje, até hoje, meia-noite, ganha o nosso e-book, o nosso livro digital, que está sendo um sucesso, que fala sobre o mapa completo para você sair do estresse sem tomar remédio. A gente nem entendeu o que é estresse, mas a gente vive no estresse, né? E a gente adoece por causa disso, a gente não tem sucesso porque a gente está nesse lugar de estresse. Então, quem fizer a inscrição ainda tem a oportunidade de ganhar esse livro digital que chama Do Caos à Calmaria e que foi feito com muito carinho pela Verinha Vilas Boas e por mim, que hoje somos o Caminho de Conexão. E é isso, @o Caminho de Conexão, @CL Constelação Familiar. Gratidão, Mica. Gratidão. Acho que é isso, né? Não, perfeito. Claudinha, muito obrigada por compartilhar. Obrigada por quem ficou aqui até o final. Gente, espero que vocês tenham gostado. Segue lá o Caminho de Conexão, participa do evento. E qualquer coisa, chama a gente também aqui no inbox, que a gente conversa também aqui no nosso direct, tá bom? Exatamente. Obrigada, gente. Quem também se interessar pelo curso básico, também chama a gente. Tem tudo lá na nossa página, tá? Agora em agosto a gente tem o básico de constelação. Maravilhosa. Gratidão, Gratidão, Claudinha. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Um beijo para vocês, gente. Beijo, Até tchau, mais. gente. Tchau.